Efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica ela pode produzir efeitos fisiológicos. Esses efeitos correspondem à passagem da corrente elétrica por organismo vivo, certo? Corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos, é quando a corrente elétrica atravessa um ser vivo. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares, que é o efeito do choque. O pior caso de corrente elétrica em um choque é aquele que é originado quando a corrente elétrica entra por uma mão de uma pessoa e sai pela outra, atravessando o tórax, tá certo? Tem grande chance de afetar o coração e a respiração. Então, uma corrente de 1 miliampere é uma sensação de cócegas ou formigamento. 10 miliampere, 10 miliampere seria é, é 0,01, certo? 0,01 ampere, uma perda do controle muscular, e de 10 miliampere a 3 ampere ela pode causar a morte. Né? Então tem que ter muito cuidado com corrente elétrica. Vai tocar uma lâmpada, usa calçado seco, de preferência, se você puder desligar o disjuntor para fazer essa operação rápida. Mas vai desligar o disjuntor. É uma questão de segurança que faça isso. E procure ter aterramento em geladeira, freezer, máquina de lavar e chuveiro elétrico, certo? Nunca abrir a máquina de lavar com ela ligada, certo? Desliga ela para a operação e faz o que tem que fazer com ela desligada. A corrente elétrica também produz efeitos térmicos que são interessantes, né? Ferro de passar, esses efeitos térmicos também é conhecido como efeito Joule. Então, o efeito Joule pode ser definido como a transformação integral de energia elétrica em calor, tá certo? Então, você tem, por exemplo, o secador, tem esse propósito, o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, torradeira, a chapinha. Se for para o salão de beleza, o que mais se tem lá são coisas relacionadas ao efeito Joule, certo? Então, aqui isso se deve, né? Então, nesse processo de corrente elétrica, vai ocorrer o choque dos elétrons livres, tá certo? Com os átomos dos condutores. Ao receber essa energia, os átomos vibram mais intensamente e a energia térmica ela está associada à agitação das moléculas. Então, nos condutores, se processa a transformação de energia elétrica em energia térmica em calor, tá certo? Então, todo o corpo que é percorrido por uma corrente elétrica vai gerar calor. Quando a COSERN, por exemplo, recebe essa energia de uma usina e manda para cá na transmissão de energia, vai ter uma perda de energia, né? Agora não se preocupe que essa perda ela vai cobrar de você. É como se você comprasse 10 chocolates e só chegasse 9, você só consumiu 9, mas ela vai cobrar pelo chocolate que caiu, certo? Pelo décimo, ela vai cobrar por tudo. Mesmo que você ache injusto, não queira, mas vai vir na sua conta. A corrente elétrica produz um efeito importante, efeito luminoso, né? Esse é um fenômeno elétrico em nível molecular. Em determinadas condições, a passagem de corrente elétrica através de um gás rarefeito ou metal faz com que ele emita luzes, né? É o caso de lâmpadas fluorescentes, né? Você tem um gás, esse gás é excitado devido à voltagem, e nessa excitação o gás passa a emitir luz. A lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas amarelas antigas, assim que tem um filamento, né? Tem tipo um arame, e quando a corrente elétrica passa por aquele filamento, ele aquece esse filamento, e ele aquece tanto que o filamento passa a emitir luz. Por isso que essas lâmpadas de filamento elas gastam muita energia elétrica. Por quê? Porque ela aquece muito. Então, aquecer, o papel da lâmpada é para esquentar ou é iluminar? É iluminar. Se ela esquenta, ela está gastando mais energia. E também você tem
o sistema de iluminação LED também, que é um sistema também bem econômico, né? Nesse processo, né, você tem a iluminação neon e a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. Seguindo aqui, agora a gente vai falar sobre o efeito magnético. Uma corrente elétrica ela também tem um efeito magnético. Esse efeito magnético é o que uniu a eletrodinâmica ao magnetismo, aí a gente passou a chamar eletromagnetismo esse ramo. É o seguinte, que esse efeito, a gente vai falar mais na frente em detalhes, então dividindo aqui em 3 tópicos, é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. Ao redor da corrente elétrica vai existir um campo magnético. E a existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com ela pode ser constatada com a utilização de uma bússola, né? E quando você, por exemplo, foi o Oersted, um físico dinamarquês, se eu não estiver enganado, ele tem um circuito elétrico próximo de uma bússola. Toda vez que ele ligava e desligava a chave, a bússola sofria uma perturbação. Aí ele, caramba, para algo perturbar a bússola tem que ser algo magnético. Não tem mais nada magnético aqui. Então, será que é a corrente elétrica, a variação da corrente elétrica que provoca o magnetismo? E aí foi constatado que isso ocorria e vai ser um tema para uma aula mais na frente. A gente vai falar sobre isso. Mas isso tem muitas aplicações, tá certo? Isso é a base de funcionamento de motores, a parte de transformações e a parte de relés e outros dispositivos que são utilizados efeito magnético por conta da passagem da corrente elétrica. Os condutores, então, são mesmo materiais nos quais existe uma facilidade dos elétrons se movimentarem. Em alguns tipos de átomos, especialmente os que compõem metais como ferro, ouro, platina, cobre, prata e outros, a última órbita eletrônica perde um elétron com grande facilidade, por isso seus elétrons recebem o nome de elétrons livres. Então, materiais condutores, metais em geral, possuem elétrons livres, que são chamados também de elétrons de condução. O melhor condutor aqui seria ouro, né? Se a galera, às vezes, já ocorre roubo de fio de cobre, imagine se os fios fossem de ouro, não ia dar certo, por conta do custo ser muito alto, ter um valor muito alto aí. Usa cobre mesmo aí, né? Isolante. Eu não gosto muito da palavra isolante, mas entenda a palavra isolante como sendo um mau condutor, certo? Não existe um isolamento perfeito. Então, materiais isolantes são os mesmos materiais nos quais não há facilidade do movimento de carga elétrica. A carga elétrica se movimenta, sim, mas com facilidade, não. Então, por isso que eu gosto de usar maus condutores. Mas se não é nem ele chamar isolante, você entenda isso como um mau condutor. Nessa substância, seus átomos têm grandes dificuldades em ceder ou receber elétrons livres das últimas camadas eletrônicas. Então, são substâncias como vidro, cerâmica, plástico ou borracha. Aí eu abro um parênteses aqui para cerâmica, porque depende do tipo de cerâmica e em que condições. Alguns tipos de cerâmicas a baixas temperaturas conduzem melhor eletricidade, né? Existem supercondutores até com cerâmica. Então, quando falar em cerâmica, aí é um exemplo que depende, certo? Mas plástico, borracha, vidro, são mal condutores. Agora, cerâmica depende da situação. Se for cerâmicas resfriadas, aí normal, não vou falar normalmente, vou falar que existem cerâmicas resfriadas que conduzem eletricidade. Então, no caso aqui, vou voltar aqui à figura, para você perceber o seguinte: quando você pega um fio, né, tem a parte de plástico dele, a capa do fio, material isolante, mal condutor para a pessoa tocar no fio não sofrer o choque. E quando você descasca o fio, você tem um cobre. Então, a própria indústria, quando você compra um fio
ou um cabo, como para esse microfone, tem uma capa de borracha ou um plástico para proteger a pessoa de eventuais choques, né? Então, a indústria, ela procura fazer com que você tire a vantagem, mas também se proteja, né, de eventuais danos. Aqui, infelizmente, já coloquei a resposta, mas vamos fazer o exemplo aqui. Exercício 1. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Neste condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então, a carga, 12 coulombs, e o tempo de 1 minuto. 1 minuto vale 60 segundos. Então, substituindo aqui igual a carga sobre o tempo, é que eu estou usando uma variação de carga, né? Aqui vai ficar 12 sobre tempo, 60. Aí aqui eu já posso fazer a conta direto. Na minha prova não pode usar calculadora, né? Então, você pode ir simplificando, né? 12 e 60 são pares, são divisíveis por 2. Então, 12 por 2 é 6, 60 por 2 é 30. 6 e 30 são pares, se são pares são divisíveis por 2. 6 para 2 é 3, 30 para 2 é 15. 3 e 15 não são pares, são ímpares, mas são divisíveis por 3. 3 eu posso dividir por ele mesmo, 3, e 15 é divisível por 3. Por quê? Porque 1 mais 5 dá 6, e 6 é divisível por 3. Então, dividindo por 3, e por 3 fica 1 sobre 5. Aí, 1 sobre 5, R$ 1 para 5 pessoas, 20 centavos para cada uma, 0,20 ampere. Então, alternativa B de bola. Calcule a carga elétrica em coulombs quando a bateria está totalmente carregada para as seguintes situações: para uma bateria de um carro e para a bateria de um celular, né? Bateria do carro, a gente quando vai em busca da bateria de um carro, a gente fala, uma bateria de 60 amperes. A gente fala só ampere, né? A pessoa já vende assim, mas a unidade aqui usada é ampere-hora. E no celular aqui, a bateria também, ó, tem aqui ampere-hora, mas só que tem a letra M de miliampere-hora. Aqui eu dei um zoom nessa região aqui, para a gente visualizar melhor. Então a gente vai calcular a carga elétrica armazenada na bateria do celular e na bateria de um automóvel de 60 ampere-hora. Então a carga do celular eu vou chamar Q1 e a da bateria automotiva eu vou chamar de Q2, tá certo? Então a carga 1, 1650 mAh, esse prefixo mili aqui corresponde a 10 a menos 3 ampere-hora. A carga da bateria do carro, 60 ampere-hora. A gente tem que a corrente é a carga sobre o tempo, então vai ficar a carga vai ser a corrente multiplicada pelo tempo, corrente por tempo. Aí você percebe aqui que na unidade você já tem corrente e tempo sendo multiplicados, ó. Corrente ampere e tempo hora. Corrente ampere e tempo hora sendo multiplicados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituição simples. Vai ficar um pouquinho grande porque eu estou fazendo aqui passo a passo, no detalhe. Você não precisa fazer tão detalhado assim, mas o professor precisa para o aluno entender. Então aqui eu peguei a carga da bateria do celular, 1650, mili, né, 10 a menos 3 ampere-hora. Ampere, o que é ampere? Ampere é coulomb por segundo. Uma hora tem quantos minutos? 60. Cada minuto tem quantos segundos? 60. Então 60 vezes 60 dá 3.600. Então uma hora tem 60 minutos, ou seja, uma hora tem 3.600 segundos. Então onde tem a hora, eu coloquei 3.600 segundos. E onde eu tenho ampere, ficou coulomb por segundo. Aí eu vou dividir segundo por segundo, vai cortar aqui, né? E vai ficar só coulomb. Agora eu multiplico 3.600 por 1.650, certo? Esse 3.600, aqui no cálculo, eu fiz aqui o seguinte, transformei em notação científica. Uma casa, duas casas, três casas. 3,6 vezes 10 a terceira. Posso fazer assim também. Aí multiplico 3,6 por 1.650. E conservo a base 10.
e somar os expoentes. Menos 3 mais 3. Multiplico 1.650 por 3,6, dá 5.940. Conservo a base 10, somar os expoentes, dá 0. 10 elevado a 0 é 1. O número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Logo, a resposta vai ficar 5.940 coulomb. É a quantidade de carga armazenada na bateria desse celular. E para um automóvel que tem uma bateria de 60 ampere-hora, vai ficar a carga 2, 60 ampere-hora, ampere coulomb por segundo, e 1 hora tem 3.600 segundos. Então, aqui, corta segundo por segundo, multiplica 60 por 3.600, dá 216.000 coulomb, né? 216.000 coulomb. Essa aqui seria a carga armazenada na bateria de um automóvel. A carga armazenada na bateria de um automóvel. Eu vou fazer aqui uma conta bem rápida para ver o quanto uma bateria de automóvel equivale a carga dela a bateria. Vou fazer uma conta aqui para dizer a vocês qual é a proporção entre a carga armazenada pela bateria de um automóvel em relação à bateria de um celular, né? Então a gente faz 216.000 dividido por 5.940. Então equivaleria a 36,36 aí, quase 37, né? Quase 37 baterias de celular. Legal. Exercício 3. Nesse exercício 3, vamos fazer o seguinte. Na figura abaixo temos o gráfico da corrente em função do tempo. Calcule a carga total que passa por uma seção reta do fio entre os instantes 0 e 4 segundos, 4 segundos a 8 segundos e de 0 a 8 segundos. Então aqui eu vou fazer por etapas, né? De 0 a 4 segundos, a figura é qual? É um retângulo. De 4 a 8 segundos, a figura é qual? Um triângulo. E de 0 a 8, a figura é um trapézio. Mas se eu não quiser calcular a área do trapézio, eu percebo geometricamente que a área do trapézio vai ser a área desse retângulo somada à área desse triângulo. Então, vamos fazer? A carga é numericamente igual à área. Então, a primeiro, de 0 a 4, seria a área desse retângulo, aqui em verde. Então, vai ficar, chamar essa aqui de carga 1, certo? Base vezes altura, a base é 4 segundos. A altura é 6 ampere. Ampere seria 6 coulomb por segundo. Corta segundo por segundo, vai ficar coulomb. Então, a gente vai ficar 4 vezes 6, 24 coulomb. No item B, a área aqui entre 4 e 8 é um triângulo. Aí, ó, verde e vermelho, Fluminense. Triângulo, a carga 2 vai ser base vezes altura sobre 2, a área do triângulo. A base seria a diferença aqui, 8 menos 4. E a altura seria quem? 6, dividido por 2. 8 menos 4 dá 4. 4 vezes 6, 24. 24 sobre 2, 12 coulomb. E a área total, que seria a área de 0 até 8, seria a soma, né, de 24 com 12, que daria 36 coulomb. Se você quisesse, nesse caso aqui é muito mais simples, só somar. 24 com 12, 36, acabou. Mas se você quiser fazer o teste, né, fosse calcular a área do trapézio, daria 36 também aqui, ó. Base maior 8, aqui. Base menor, esse lado aqui, 4. E a altura qual? 6. Aqui. 8 mais 4, 12. 12 vezes 6 sobre 2. Aí eu simplifiquei aqui, ó. 6 com 2 dá 3. 12 vezes 3, 36. É equivalente. Certo? Então, por hoje é só.